Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. O nosso programa de hoje está assim pra cima, cheio de informação. Recebemos Ilza de Andrade Carvalho, psicóloga, e bater um papo com a gente sobre dois temas interessantíssimos: senso de propósito e resiliência. Você vai olhar para o passado sempre como experiência e o futuro como possibilidade. E hoje a oportunidade de você fazer bem feita cada cena. Entende? E aí se você consegue estamos aqui, Ilza, Elga, Ilza, desligar do mundo. Aqui nós temos que viver esse momento, falando de resiliência e senso de propósito. Fique aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. Hoje é quinta-feira, aquele dia mais que especial que temos esse quadro, que é o meu xodó, que eu adoro, porque falamos de pessoas que deixaram o seu legado, pessoas daqui. Chegou a hora do nosso quadro Personalidades daqui. E o nosso quadro de hoje homenageia Ricardo Guilherme Dick. Ricardo Guilherme Dick foi um dos mais premiados e importantes escritores de Mato Grosso. Escreveu mais de 40 livros, alguns ainda sem edição. Trabalhou como professor, tradutor e também atuou como jornalista em vários jornais impressos nos estados de Mato Grosso e Rio de Janeiro. Foi descoberto e reconhecido como escritor por João Guimarães Rosa, Antônio Olinto e Jorge Amado. O livro Madonna dos Paramos é constantemente comparado à obra Grande Sertão Veredas pelos críticos literários. Sua literatura se caracterizou pelo requinte ao escrever e pela profundidade na abordagem dos temas. Como artista plástico, estudou pintura, desenho, além de estudar cinema no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Dick morreu em julho de 2008, aos 71 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. E aí, gostaram do nosso homenageado de hoje? Realmente esse quadro é sensacional e traz, assim, memórias maravilhosas. Mas segue o baile, minha gente. Chegou aquela hora que deixamos vocês por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso quadro de notícias. Twitter bloqueia a conta da Embaixada da China nos Estados Unidos. Rede social disse que perfil violou seus termos ao fazer publicação que defendia a política do país em relação aos uigures muçulmanos. Índia pede que o WhatsApp cancele atualização de política de privacidade. Autoridades do país entendem que novos termos não deveriam ser obrigatórios e questionam tratamento diferente na União Europeia. Google beneficiou o Facebook em seu sistema de publicidade digital, diz jornal. Documento obtido pelo New York Times mostra que empresas fizeram pacto para ter benefícios em anúncios online e cooperar caso fossem investigadas. Companhias negam que tenham tido vantagem indevida.
E aí já estão por dentro de tudo que está bombando. Mas o Elg, você só está esquentando. Fique aí que a gente já volta. E agora no nosso programa, Elga e você estão recebendo uma pessoa assim muito simpática, de uma energia incrível. Estamos recebendo a Ilza de Andrade Carvalho, psicóloga. É um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por você ter aceitado o convite, Ilza. Eu é que agradeço o convite, né? Sempre uma oportunidade para poder falar de um tema que faz parte, né, é meu trabalho, e quanto maior o alcance, acredito que é melhor. Com né? certeza. É o retorno. A gente acaba trazendo assuntos que mexem com as pessoas, né? Fazem elas refletirem sobre determinados temas que são importantes para a vida. Hoje nós vamos bater um papo sobre senso de propósito e resiliência, que estão aí tão na moda, são palavras que são ditas o tempo inteiro, mas ninguém melhor que você para trazer aqui um conceito propriamente dito em relação ao senso de propósito e à resiliência, né, Ilza? Sim, e é um tema assim, bastante pertinente, considerando, né, o momento que nós estamos vivendo, um momento de instabilidade, de esperança agora que com sinais de vacina, né, para essa pandemia. Né? Sim, mas que nós já temos assim bastante retorno do quanto que nesse momento nós somos forçados a trabalhar resiliência e propósito de vida também. Foi imposto, né, para todo mundo. Foi. Chegou um momento que a forma, eu acredito na minha concepção, que a forma como estávamos vivendo naquele automático materialista, todo mundo muito materialista, a informação muito rápida e as pessoas absorvendo da forma que lhe convia, né? A família, cada um vivendo no seu mundo. Então, estávamos num momento mais ou menos nesse formato. Uhum. E aí, de repente, as coisas perderam o sentido com a pandemia, né? Sim. Você ficou em casa, você parou, todo mundo parou. Valores que estavam esquecidos passaram a ser, assim, primordiais, né? O relacionamento com o próximo, o cuidado, a sensibilidade. Então, Sim. assim, as pessoas tiveram que reaprender, olhar para isso novamente, né, Ilza? Sim. O sistema capitalista, ele impõe um modelo de vida. E no ritmo, né, nós tínhamos horário para tudo e não dava tempo para parar para pensar. Todo mundo falava, podia ter 48 horas o dia. Era dessa forma, né? E relações online, trabalho presencial e saindo de casa cedo, voltando à noite, né? Relacionamento com filho, com marido, tudo em segundo plano. E a pandemia, ela chegou com um toque de recolher, não teve assim um tempo para pensar, vai para casa. Pronto, né? Aí a propagação do medo, as notícias falsas e mesmo as notícias verdadeiras, mas que gera uma certa confusão, o que está acontecendo realmente. Né? Uma preocupação assim, imensa. Mas a verdade é que tivemos que desacelerar e nós temos visto eventos faraônicos, né, que aconteciam de uma forma grandiosa, acontecendo na simplicidade das casas, né? Casa sendo transformada em lares. Isso. Um isso apelo. Foi algo assim, até me arrepiei quando você falou, de verdade, porque as pessoas realmente olharam para a sua casa, seu templo, Sim. com uma forma, com mais amor, né? Sim. Estão cuidando mais desse momento com a família. Né? E as relações tiveram que ser revistas. É diferente você se relacionar estando 24 horas no mesmo ambiente com as pessoas que você se relaciona. Sim. Tivemos assim que rever a forma a comunicação presencial, porque a comunicação online, o não à distância, ele é um não mais leve. Quando você precisa falar um não presencial, você consegue sustentar a frustração do outro porque você está ali amparando, né?
E a resiliência, ela é um tema que está muito em evidência agora, porque a princípio vinha da física para mostrar como que alguns elementos eram capazes de suportar a tensão e voltar ao estado que era. Sim. O ser humano, né, os estudos voltados ao ser humano, acho que começou na década de 70, na observação de crianças que viviam em situações assim limítrofes e o quanto que aquilo poderia ser prejudicial para a vida futura dela e os observadores começaram a notar que aquelas crianças tinham algo a mais e elas conseguiam dar conta daqueles contextos. Elas superavam aquela situação. Isso. E desde então a resiliência ela vem sendo estudada, né, na psicologia mesmo, a psicologia positiva, ela faz um estudo específico da resiliência e o quanto que o ser humano consegue, né, encontrar sentido, encontrar propósito, tanto em situações positivas como em situações limítrofes. E para você sobreviver a situações limítrofes, naquele ritmo do corre que a gente vivia, é como se a gente precisasse se conter. Só que uma contenção que acabava gerando patologias mesmo, Sim. porque eu não posso me estressar, eu tenho que me adaptar, mas no sentido de contenção. A resiliência vem dizer que não é isso. Você precisa aprender com as situações limítrofes, é diferente. Então você tira o olhar do outro e começa a prestar atenção em você. Por que que essa situação me afeta? E à medida que eu vou me conhecendo, eu vou descobrindo minhas forças, né? Minhas fraquezas também. Mas eu vou percebendo que eu tenho um potencial de desenvolvimento para ir para além daquilo que me limita. Você acha que esse foi um momento que as pessoas olharam mais para si? Eu penso que esse momento ainda está muito confuso, está acontecendo de tudo, né? Mas a gente tem percebido sim que tem traços de personalidade que têm uma visão otimista da realidade. Então essas estão tendo mais facilidade para lidar com a diversidade. E aqueles que têm uma visão pessimista, que são mais minuciosos, o estresse tem um efeito maior sobre essas pessoas. Mas em um momento que nós estamos vivendo em condições de igualdade em termos de ambiente. O ambiente ele está sendo aversivo para todos. Para todos. Estamos todos no mesmo barco. Sim. Essa é a sensação que temos, né? Sim, cada um... O rico, o pobre, nivelou. Os recursos, né, ainda continua tendo disparidade, infelizmente. Mas todos estamos tendo que lidar a partir do nosso recurso. Então é um momento que eu tenho que olhar para a minha subjetividade, como que eu vou lidar com cada situação. Sim. Né? As perdas, né, lidar com a morte. No sentido assim, em relação, falando na questão material, financeiro. Todo mundo que, infelizmente, pegou o Covid, a doença, o final foi da mesma forma. As famílias não conseguiam nem dar um enterro digno. Não. Você entende? Todo mundo ficou na mesma condição, nivelou nesse sentido, sabe? Então as coisas assim, as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, essa vida é tão... né, incerta. Num dia estamos numa situação, no outro o mundo inteiro. É o mundo inteiro. Está vivendo algo que você nunca imaginaria que iríamos viver, né, e passar de um dia para a noite. Apesar de que olhávamos essa situação a uma distância muito grande, falava, está lá na China, né? Sim. E chegou aqui assim, ó, num passe de mágica, né, de um dia para o outro, opa, vamos todo mundo para casa. Sim. E as pessoas tiveram que conviver com aquilo e, tipo, superar, né, esse momento. E eu acredito que aí é a questão. As pessoas, ainda bem que isso aconteceu, buscaram um desenvolvimento pessoal, elas buscaram um crescimento, uma evolução, informação. Aí surge tão em evidência esse tema que é a saúde mental, como está hoje. Né? E hoje se fala muito em saúde mental. Você mesmo pontuou aqui um pouquinho antes da gente iniciar a entrevista, que foi até o tema da redação do Enem. Eu não estava sabendo.
Sim, eu achei muito bacana isso, porque precisa se falar mais sobre E isso. se falar com adolescentes, né? Então, e eu acompanho alguns adolescentes e o que eu achei bacana é que eles não tiveram dificuldade para desenvolver esse tema. Isso me surpreendeu muito. Me Sim. surpreendeu porque a maioria das pessoas começam a parar para pensar quando você vai amadurecendo. Eu já havia te falado isso. Sim. Mas adolescentes, 16, 17 anos, não sentir dificuldade em falar sobre um tema como saúde mental, sobre esse estigma, né, nesse momento que nós estamos vivendo, é uma evolução, né, de uma geração que vem aí pensando diferente. Pensando diferente e na área da saúde, das ciências humanas, nós costumamos falar que é começar a estudar e não parar nunca, porque o ser humano é muito complexo. E hoje tem muita teoria sobre tudo, né? Mas sabemos que o ser humano, tudo se expressa no biológico, mas nem tudo é oriundo do biológico. Então tem questões psíquicas, tem questões espirituais e a matéria-prima da psicologia é a subjetividade. Então, o que eu vejo do mundo e o que eu processo do mundo vai passar pelas minhas vivências. Então, é isso Você que faz... filtro? Sim, é isso que faz com que cada ser humano seja único. Então, aqui eu estou vendo a superficialidade da Elga. Agora, a forma que você lida com as diversidades, isso vai ser construído, né, a partir das tuas vivências. Por isso que a resiliência... tem muitas discussões sobre resiliência, mas é um potencial do ser humano, mas que não é estático, né? Em algum momento da vida eu posso ser mais resiliente, em outros nem tanto. Saber envelhecer com sabedoria é desenvolver a resiliência. Fantástico. E hoje poder falar disso, a gente já começa a se preparar para cada fase da nossa vida, sabe? E cuidar bem das nossas crianças, para que elas possam não ter aquele desafio de cognitivo, tudo tem que aprender, aprender, aprender a ter, tem que aprender a ser. Então, prestar atenção nas emoções das crianças, assim, nos primeiros momentos, que é quando o afetivo está em evidência, né? O cérebro emocional está em evidência. Então, é quando ele está com as janelinhas de aprendizagem prontas para receber. E assim, e capta tudo muito fácil, né, nesse tudo momento muito da vida. Fácil. E eu acredito que antes, não todos, a gente nunca generaliza, mas uma grande maioria dos pais não tinham essa atenção com o emocional dos filhos, né? Isso está mudando. Mas eu vou pedir para você comentar isso, segurar um pouquinho. Eu também estou adorando, mas eu vou chamar um intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta recebendo ela, Ilza Andrade. Olha, estou adorando esse bate-papo, Ilza, tá fantástico. Eu não estava conseguindo parar para chamar o intervalo, eu não quero interromper ela. No final do bloco anterior, estávamos conversando sobre esse momento que os pais antes não tinham essa atenção com o emocional dos filhos e o momento hoje já está sinalizando diferente. Isso procede, Ilza? Eu penso que sim. Ninguém faz curso para ser pai, né? A gente aprende a ser pai e mãe com os filhos, sim, né? E nós passamos por transformações muito rápidas, né? A geração passada era mais afetiva, não tinha tanta tecnologia, o número de filhos era maiores, né? Sim. Minha mãe teve 6, eu tive 2. Sim, já mostra, né, a diferença, sim, né? E é diferente, porque na relação com irmãos, você já vai trabalhando resiliência. Sim. Porque ali é tudo dividido, você tem, o tempo todo tem alguma disputa. E ali, né, as emoções ficam mais fortalecidas, sim, porque não tem como acompanhar. As relações de irmãos, assim, muitas vezes são conturbadas, né? Sim. Eles estão ali sempre disputando o espaço. Sim, quando o afeto está em evidência, é uma relação, assim, é um laboratório, mas é bacana porque você vai até o extremo, terminou, estão lá brincando juntos, fazendo coisas juntas. Isso é verdade. Né?
E hoje os filhos são mais, os espaços entre um filho e outro são maiores, e normalmente quando um está em uma fase, o outro está em outra. Então é mais fácil crescer assim, companheiros. Então é uma relação que precisa ser trabalhada. E aí já começa um exercício de resiliência, porque a criança ela nasce num estado de onipotência, né? E aí ela precisa perceber que ela tem que dividir para ela ir saindo desse estado de onipotência, e é quando ela vai conseguindo já desenvolver essa potência da resiliência. E hoje às vezes acontece das crianças serem muito poupadas, né? Entendo. E acaba sendo um problema. Você acha que os pais passam a mão demais? Então, eu não digo que os pais passem as mãos demais, porque aí seria da receita de bolo, e não é. Eu diria que os pais teriam que prestar atenção nos filhos. Não pode perder teu filho de vista, porque cada filho tem um traço de personalidade assim, que você já percebe desde a infância. E aí a forma de lidar com ele, você vai ensinando as regras, porque num primeiro momento a criança precisa entender que existem regras. E aí ela vai adquirindo autonomia até o último estágio de autonomia, que é a autonomia financeira, é quando pai e filhos já estão numa condição de igual. Sim. Mas num primeiro momento precisa saber que tem uma hierarquia, sabe? Isso é saudável. É saudável. E hoje vem se falando mais sobre isso, os modelos de autoridade parental, né? Os pais permissivos, eles têm que ir sabendo que a permissividade gera filhos sem liderança. Aquela autoridade, os pais autoritários em extremos, eles podem gerar filhos com algumas deficiências de caráter. Sim. Porque quando uma pessoa é muito autoritária, a opção que ele deixa é fazer escondido. Em outros momentos, a autoridade ela era mais bem exercida porque tinha mãe em casa 24 horas. Com toda certeza. Agora, a mãe era do lar, na grande maioria. Pais autoritários que colocam aquelas regras firmes e saem de manhã e voltam à noite, tendo o papai Google à disposição, ensinando em contrapartida, acaba sendo perigoso, sabe? Então, não é a questão de como que eu vou desenvolver a paternidade e a maternidade com o meu filho, mas eu tenho que entender o contexto, né? Para não deixar brechas. Não perder de vista, não como perder você teu falou. filho de vista. Hoje você perde filho no quarto. Você pensa que está lá guardadinho e de repente ele está postando coisas, e fazendo coisas que geram consequências. Se sente um pouco confortável também, porque o filho passa o dia inteiro trancado no quarto. Isso aí é a realidade de muitas famílias. Sim. O filho fica o dia inteiro lá e às vezes o pai nem está com atenção. Você está lá no quarto mesmo, fica tranquilo. Sim. Mas está com um celular ali, né? Que todos têm hoje em dia. Sim. Que abre várias portas. Conectado. Então, são esses os cuidados. E essa criança que fica no quarto, ela acaba desenvolvendo assim um isolamento já naturalizado e um individualismo, e a comunicação presencial vai ficando prejudicada. Aquele distanciamento, né? Já tem um distanciamento. Então, hoje, esse desacelerar, esse ficar em casa, as pessoas, as famílias que investiram nas relações em casa, elas têm percebido um saldo positivo. Concordo. Não que seja fácil, né? Mas assim, estão conseguindo se comunicar. E é tão gostoso, né? Você conseguir recuperar, né? Foi um retorno daquele ambiente familiar. Porque os filhos que já estavam cada um vivendo a sua vida e optaram por não fazer o isolamento longe da família, né? Tiveram que se aproximar mais e o convívio ser ali, né? E fechar outras possibilidades de contato por causa que você não iam expor a família, né? Então acaba que você passou a conviver muito com a sua família, com seu pai, com sua mãe, seus irmãos, né? Foi um retorno ao lar, né? Foi um retorno ao lar. Agora, a forma que cada um tem lidado com isso é que tem feito a diferença. Para alguns está insuportável.
Mas também, no início, muitos ficaram com tipo, um receio, um medo de perder os pais, porque eram os grupos de risco. Sim. Né? Então, os que estavam vindo a óbito, porque a doença se manifestava. Então, aquele medo de perder os pais trouxe aquela proximidade também, né? Falar, nossa, eu não quero perder o meu pai e a minha mãe. Sim, esse cuidado. Sim. E assim, a gente faz trabalho de acolhimento de luto e tem muita culpa. Sério? Nisso daí. Sim, porque tem casos que alguém trouxe para dentro de casa e que realmente... Ilza, nem foi a minha intenção entrar nesse assunto, mas achei muito interessante. Então, estão havendo, tem muito problema, assim, da culpa, da pessoa não ter se cuidado e vir, trouxe a doença e alguém vir a óbito. Sim, porque não dá para fechar os olhos para a pandemia, né? Nós estamos vivendo um momento... E um problema que acontece é que a pessoa só realmente acredita quando alguém fica doente, próximo. E na mesma casa, porque está tendo assim muitas divisões, né? Um imaginam que não é para tanto, outros estão com cuidados extremos e convivendo na mesma casa. Isso por si já é um estressor natural e que está acontecendo nas famílias. Mas está acontecendo também situações, porque está morrendo jovens também. Sim. Então, no acolhimento de luto, você vê mães que quiseram ser mais firmes com os filhos e não deixarem, às vezes, fazerem algum tipo de programa e acabaram sendo permissivos e aconteceu a morte do filho. Nossa. E temos também filhos que imaginaram que não, eu só vou fazer um trabalho, só vou fazer alguma coisa e trouxe o vírus para dentro de casa, né? E no caso quem morreu foi um ente querido. Então esses casos são pesados, né? Mas aí você tem que trabalhar a resiliência. Diante da morte, né, nós temos que elevar o nosso conceito de humano. Sim. Buscar a nossa essência mesmo e entender que vamos ter que superar de alguma forma. Se existe sentido no amor, existe sentido na dor. Com toda certeza. E ninguém faria algum ato que prejudicasse um ente querido em sã consciência. Às vezes foi essa crença, assim, muitos viveram assim de não acreditar muito que está acontecendo dessa forma, porque tivemos um problema político no meio de tudo isso, as emissoras de TV também, uma se posicionou de uma forma, outra. Então gerou assim aquele conflito, né? Será mesmo que é tudo isso ou não? Uns acreditaram, outros não. Então isso aí trouxe esses problemas que você está falando. Mas aí aponta também para um outro tema que está em evidência e o sistema capitalista às vezes dificultava um pouco, que é a vida saudável. Hoje é um discurso naturalizado. As pessoas também estão preocupadas com a saúde, né? Sim, com a saúde, com a imunidade. Isso, tem uma relação com o sistema neuroendócrino e imunológico. Eu vou sempre pela via das emoções, né? As emoções, ela tem uma base orgânica e raiva, medo, tristeza e nojo produz os hormônios do estresse e que vai atrapalhando, né, a atuação do sistema imunológico também. Então, hoje, trazendo a resiliência de volta e o propósito, os propósitos são dos mais diversos, mas manter um sistema imunológico saudável é um propósito que me faz ter resiliência tanto pela busca da saúde, né, regular o reloginho biológico, porque o horário de dormir é muito importante, o sono é restaurador. Sim. E aquele sono no tempo certo, né, dormir de dia não vai recuperar o sono da noite. E as pessoas estão tomando consciência disso, né? Quando você fala que o jovem discute saúde mental de uma forma tranquila, ele está entendendo que o ser humano ele é uma perfeição. Sim. E ele funciona ali, a gente chama em homeostase, mas é um equilíbrio. E buscar esse equilíbrio é buscar hábitos saudáveis. E esses hábitos saudáveis incluem relacionamentos saudáveis. Sim. E aí poder resgatar a relação
pai, filho, mãe, filho, amigos, né, de uma forma saudável, é uma forma de fortalecer o nosso sistema imunológico também. Olha que maravilha. Que a gente vai estar produzindo as emoções positivas, alegria, amor, felicidade. Perfeito. E por essa via, uma conscientização com o propósito de saúde, mas que vai resultar em bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E você falou em propósito. É uma palavra que está também muito usada, muito em evidência. É no contexto de você saber o que você está fazendo, o que você é. Eu gostaria de falar bastante no próximo bloco sobre isso, pode ser? Então eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Vamos fazer 3 blocos com a Ilza. Fique aí. Estamos de volta com esse bate-papo engrandecedor, muita informação aqui com a Ilza Andrade. Eu estou adorando mais uma vez a sua participação aqui hoje no nosso programa, Ilza. Eu também estou amando. Nós estávamos comentando aqui no intervalo que passou assim, ó, esse bate-papo eu nem vi. Nem né? eu. Mas é que o assunto é muito pertinente, é muito interessante, né? Sim. A gente ter contato, ter essa informação. Uhum. Sim, o tema é resiliência e senso de propósito, né? Sim. Então, é interligado, porque resiliência é essa capacidade de passar por situações limítrofes fortalecida, né? Não é contenção, porque contenção é eu me mantenho plena e ok, não. É aprender com as situações, transformar... Sai mais forte. Isso, transformar limite em superação. Olha que maravilha. Tá? Porque aquilo que me limita, a partir do momento que eu consigo vencê-lo, já é superação, não é mais limite. Então, eu já vou estar buscando, eu vou estar desenvolvendo novas resiliências, né? Então, a resiliência ela não é estável. Eu estou sempre mudando, posso ser resiliente em alguns momentos ou não. E por que o propósito é importante? Tem uma frase de Nietzsche que Viktor Frankl usa bastante na logoterapia, que ele fala que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Perfeito. Entende? Eu acho que as pessoas vão entender agora o propósito. Muda a sua vida. Quando você consegue chegar ao seu, você tem uma visão diferente de mundo, da sua vida, muda tudo, né? Sim, porque se você não vive o porquê, você vai estar vivendo só o efeito. E viver do efeito, você acaba caindo num vazio, você se perde de você mesmo. Sim, né? Eu falo que muitas pessoas acordam todos os dias, não sabem nem porquê. Ela leva a vida no automático, sim, sabe? É aquele efeito manado que todo mundo faz, eu faço, sabe? Mas a pessoa realmente ela não para pensar no que ela é, o que ela está fazendo aqui, o que ela realmente gosta, sabe? Quais são o emocional dela realmente, o que passa dentro dela, sabe? Ela, às vezes, ela só se espelha em outras pessoas, só no que as outras pessoas falam, mas ela não sabe nem quais são as escolhas verdadeiras dela, o que ela gosta. Você entende o que eu tô falando? E a partir do momento que a pessoa toma a posse disso, do seu eu, de quem eu realmente sou, e que o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero, o que eu não quero, a vida muda. E com ética, porque aí você presta atenção no outro também. Perfeita. Então, a resiliência é nesse nível, é você voltar para si, para você se conhecer, mas ao mesmo tempo prestar atenção no outro, entendendo que ele funciona numa lógica diferente da tua. E aí as relações acontecem assim com respeito. Sim. Então, e a resiliência ela passa por essas vias. E o propósito, ele está mostrando que tem algo que vai fazer sentido para você. Né? Quando a gente fala da subjetividade, que cada ser humano é único, um mesmo evento ele pode ter um sentido, um propósito para você e diferente para mim. Sim. Então, o sentido, o propósito, ele é revelado para você e também não é estático. Aquilo que está fazendo sentido para você hoje, amanhã
pode ter outro pode sentido, mudar. pode ter outro propósito. Mas estar atento de que existe um propósito para tudo que acontece com você é fundamental para você ter esse foco do porquê ir além daquilo que te limita. Como as pessoas podem fazer esse exercício para se encontrar e encontrar o seu propósito? Aí eu traria um pouquinho de inteligência emocional. Ótimo. Tá, não sei se a gente tem tempo, não sei se a gente tem tempo para isso. Sempre é positivo, né, a inteligência emocional, né? Sim. É algo que tem que estar presente a todo momento na nossa vida. E é assim, é o meu sonho, sabe, trabalhar inteligência emocional nas escolas, no útero, porque entender como funciona. Já desde o útero começar a trabalhar essa situação mãe-filho, sabe? Sim. Da chegada ao mundo, poder estar atento às emoções e não só a outras formas de comunicação da criança, sabe? E a inteligência emocional, ela passa por esse campo, se conhecer. É o autoconhecimento, o gerenciamento de emoção. Aí, autoestima, né? A autoestima é quando eu me conheço e me reconheço na minha história e me encanto com a minha história. E, às vezes, eu me perco muito nesse processo. Se eu não me conheço, como que eu vou me reconhecer? E, muitas vezes, a resiliência está atrelada a isso. Se a minha autoestima está comprometida, eu não consigo desenvolver as outras estratégias para eu ir além das situações limítrofes. Né? Então, quando a gente vai trabalhar a inteligência emocional, ela é gerenciamento de emoção, mas eu preciso conhecer como eu funciono, me encantar comigo mesma para que a minha autoestima dê o suporte para eu poder seguir. Sim. E aí eu estou pronto para me relacionar com o outro. Então, trabalhando a inteligência emocional, eu consigo desenvolver resiliência a partir de um propósito que me indica caminhos. É você estar bem com você, né? Sim. Você vai olhar para o passado sempre como experiência e o futuro como possibilidade. E hoje a oportunidade de você fazer bem feita cada cena. Entendi. Entende? E aí se você consegue estamos aqui, Ilza, Elga, Ilza, desligar do mundo. Aqui nós temos que viver esse momento, falando de resiliência e senso de propósito. Esse tem que ser o foco. Sim. Nós não podemos estar aqui e pensando já no que eu vou fazer depois. Entende? Então, quando nós vamos conseguindo entender a forma que a gente funciona, algumas pessoas são mais sistematizadas, outras não. Tem pessoas que trabalham sobre tensão, outras não. Então, quando eu sei a forma que eu funciono, eu vou organizando minha vida de uma forma que as minhas emoções se estabilizam. As emoções só acontecem em pico, então ela vira um monstro. Mas quando eu me acalmo, um pico de emoção não dura mais que 15 segundos. Mas uma pessoa ansiosa, se ela não conseguir se acalmar e racionalizar, ela chega a uma crise de pânico, que vai emendando um ciclo no outro. Sim. Então, o autoconhecimento, o gerenciamento de emoção, te permite acalmar e usar o teu cérebro racional, que é o diferencial do ser humano. Controlar as emoções. Está tudo voltado para a humanização, né? O que é o diferencial do ser humano. E nessas condições, eu sei do meu potencial de desenvolvimento e sei também que, se eu quiser ir para além, eu vou trabalhar minhas habilidades o tempo todo. Então, eu posso tudo que eu dou conta de bancar. Então, é uma forma de viver coerente comigo mesma. E sair do para o outro, né? Que você começou falando quando a gente fica prestando atenção nas outras pessoas. Sim. Você vê do outro a superficialidade, o que esse outro está fazendo, a resiliência dele, você não sabe. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para mim, o que eu faço com os recursos que eu tenho. Sim. E com isso eu melhoro a minha relação com esse outro e o grupo, né, as famílias, as comunidades, o planeta está precisando desenvolver resiliência. E o propósito é humanização do planeta. Né? Humanização? Eu acredito que sim, em algum momento a gente perdeu essa característica
Nós ficamos em função do tem que fazer o quê? É verdade. Né? Olha, agora estamos aí todo mundo dentro de casa, chorando nossos lutos. E aí, para que tudo isso? E também, assim, o respeito ao próximo, né? Também. Com certeza. Isso aí foi algo que talvez o digital também mudou o mundo agora. E com a pandemia, o digital acelerou demais e mudou as relações, né? Então, as pessoas, assim, às vezes perderam um pouco, tipo, encobertas pelo um suposto, como é que diz? Ela está acobertada pela internet, como se não, a cara não existisse, a pessoa não existisse. Sim. Então, isso aí fomentou um pouquinho essa frieza em relação ao próximo, a falta de respeito. Eu acredito que esses sentimentos têm que ser resgatados, né? A gente tem que valorizar e respeitar o outro. Sim, e já tem algumas discussões aí, inclusive, porque o estímulo está sendo muito visual e já está tendo algumas perdas de comunicação, assim, interpessoal mesmo. Como assim? Tipo, então, o uso excessivo das telas, ele tá mostrando que as pessoas estão perdendo a capacidade de comunicação interpessoal. Tipo, o mundo está muito virtual? Está muito virtual. Entendi. Então, e está tendo vários estudos apontando assim, um alerta para vamos prestar atenção mais nisso. É um momento de muita transformação, né, Sim, agora? Por quê? Porque nós precisamos intercalar. O uso das telas é fundamental. Você vê, um dia a gente estava com aula presencial, no outro dia nós estávamos com aulas remotas. Isso é maravilhoso, você poder continuar, né, ofertando cursos e tudo mais. Porém, quando em um momento, né, nós falamos aqui, é muito importante que você esteja, são os valores vivenciais, você falou em resgatar valores. É muito importante que a gente esteja vivendo o momento, no momento que o momento está acontecendo. E aí o que acontece? Estamos aqui nós duas, eu pego meu celular e fico no meu celular. Então eu deixo de viver esse momento com você. E nós vamos perdendo esse contato e as relações vão ficando mais frias, mais superficiais. Isso aí está muito em pauta, né? Sim, e a gente vê muito, querida, te amo, mas não vê Fácil aquele falar, abraço gostoso, que às vezes a gente está conversando e desperta assim, o desejo de um abraço, que libera a ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Olha então, só, você falando de abraço. Sim. A gente não pode mais se abraçar não e libera ocitocina. Eu não acredito. Sim. Olha só. Então é um pouco disso, sem críticas, porque nós não podemos parar o progresso. Com certeza. Isso aí não tem volta, né? Não tem, e é bacana. Temos que aprender a Sim, lidar é bacana com isso. Você ver a informação em tempo real, você vê o quanto que a tecnologia te permite fazer coisas ao mesmo tempo, né? Você com um carro e um celular, você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porém, não pode o estímulo ser só nas telas. Nós temos que trabalhar as relações interpessoais mesmo, de não poder conviver mais com pessoas, trabalhar uma comunicação não agressiva, né? Porque quando eu fico muito na tela e eu me desconecto das pessoas, eu perco a empatia. Isso aí foi o que eu acabei de dizer. Sim. Eu acredito que esse estar muito no virtual e você estar com aquela máscara, você perde a empatia. Sim. É isso que está acontecendo no mundo. E você acaba sendo agressivo com quem está do seu lado e não percebe. Sim. Às vezes quem está do teu lado está com as lágrimas no queixo, você está aqui na tela e não percebeu. E esses momentos assim, em que as emoções aparecem nas relações, ajuda a fortalecer as emoções. Com certeza. Sabe? E os laços também, Sim, né? Quando um parceiro consegue desangustiar o outro, cria-se cumplicidade. E às vezes o distanciamento está tão grande que aí vai se procurar grupos, vai se procurar outros lugares para desangustiar e as pessoas vão se afastando.
Então, isso é uma questão que está em pauta, sim. Não é a pauta de hoje. Mas tá? é que a conversa ela vai, né, nos Sim, levando para vários mas lugares. não deixa de ser a pauta de hoje, porque você vê que as pessoas começam a não se entender. Sim. E aí, eu que escuto bastante, é um falando do outro. É porque ele fez isso, porque ela fez aquilo, mas ninguém prestando atenção o que eu fiz para que ele se comportasse dessa forma, entende? Entendo. Então é disso. É um problema meio geral do ser humano. Ela sempre olha para o outro, não consegue se olhar. É a partir do momento que a pessoa consegue se olhar, ela já, tipo, se livra de vários problemas, de relacionamento, né? A gente consegue lidar melhor com as outras pessoas, né? Respeitando as outras pessoas. Isso é tão automático, né, Ilza? Com certeza. Você vê que quando a pessoa consegue chegar a esse ponto de se reconhecer, estar bem com você e ter esse relacionamento positivo com você mesmo, Sim. Nossa, assim, ó, ela voa, sabe? É outra vida. Era o que todo mundo deveria exercitar, né? E para isso, uma terapia, ter um bate-papo como esse, Sim. cuidar da saúde mental, né? Ter isso aí em pauta na sua vida, Sim. ter essa preocupação. Sim, e a tecnologia proporcionou o atendimento online. Olha só. Né? Hoje é uma realidade. Uma realidade. Uma realidade que não interfere na qualidade do tratamento, né? Da terapia. Eu conversei com outros profissionais também, todo mundo falou, não interfere. Não. A falta de pessoalidade de ela estar ali não interfere. Eu tenho pessoas que têm necessidade do presencial e a gente tem conseguido atender também. Mas eu tenho aqueles que falou, Ilza, se depender de mim, trânsito nunca mais, porque poder fazer sessão em casa, mas são pessoas que conseguem ter privacidade em casa. Também, né? Que para o atendimento online acontecer é fundamental que se tenha privacidade em casa. Porque no consultório, quando você fecha a porta, o mundo real fica lá fora. É quase que uma... Como é que você fala? Você chega ali, fechou a porta, você entra para um mundo novo, né? É diferente ali. Você se sente confortável, você se sente mais aberto, como se ali estivesse num ambiente protegido, que você pode ser verdadeiro. A ideia é essa, né? Para que se entre num processo de terapia, a pessoa tem que se sentir assim. É deixar fluir e navegar nas suas profundezas. E é maravilhoso, né? E as pessoas têm... Aliás, hoje já não mais, né, Ilza? Hoje as pessoas estão vendo com mais positivo, que é um tratamento, que é algo que você tem que ter essa atenção com menos preconceito. Sim, mas é recente. Muito recente. Muito recente. Minha irmã fazia tratamento de ansiedade isso na década de 90. E eu lembro que as pessoas falavam, ela foi fazer tratamento de frescura? Olha só. Era isso. As doenças emocionais, os problemas mentais e emocionais também, como eu acabei de falar, infelizmente tem esse julgamento de ser frescura, né, de que a pessoa... Mimimi. A própria depressão, que é algo tão sério, muitas pessoas falam, isso aí é falta do que fazer. Porque se tivesse o que fazer... não estava nessa situação. Mas hoje, esse discurso, assim, eu penso que já está bem superado, sabe? Quando a clínica onde eu trabalho, ela foi montada para ser uma clínica de odontologia. Só o dono da clínica que é odonto. Nós somos em 20 psicólogos lá. Nossa! Sim. E é bacana como que o atendimento é constante. Eu acredito que esse estigma de mimimi, ele vem sendo superado, né, pelas evidências, né, pelos resultados positivos. E a experiência das pessoas também, né? Elas vão tendo aquela experiência positiva, vão passando para outras pessoas, porque o boca a boca é fantástico também. E isso aí tem que realmente ser quebrado, né? Esse estigma. É um estigma. E, gente... há uma geração atrás. Com certeza. Hoje a gente já deu um passo assim bem importante. Importante para... Né? Hoje fala-se em saúde mental mesmo, na busca pela saúde e valorizar que o ser humano é biopsicossocial e espiritual.
Fantástico, fantástico. E tem que integrar. Ilza, estouramos todos os tempos aqui no programa, porque o bate-papo foi sensacional. Mas já quero te fazer um convite para você retornar aqui, a gente ver mais um tema tão pertinente que vai também contribuir para a vida das pessoas como esse. Eu adorei sua presença. Tô pronta. Quem me conhece sabe, né? Esse tempo aqui eu nem vi. Eu nem vi passar eu também. pensei que era o aquecimento para a gente começar. Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Foi um prazer estar aqui. Prazer foi nosso. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição. Entre e se inscreva. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.